Abra sua Bíblia no primeiro livro, o livro do Gênesis. O livro do Gênesis. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pela graça de Deus, a gente tem caminhado no livro do Gênesis, nesse início de ano aí. Já estamos em março, viu? Semana que vem acaba o mês. Você tem conta para pagar, paga quarta-feira, que semana que vem já acabou o mês de março, aí já... É rápido, passa rápido. Não é? A Bíblia diz que os nossos anos passam rápido, como um conto ligeiro. E pela graça de Deus, irmão, nós conseguimos chegar no segundo dia da criação. Segundo dia. Hoje nós vamos para o terceiro dia. Não é? No segundo dia, Deus criou os céus. Não é? Aquela expansão maravilhosa. E nós falamos do céu. Na verdade, irmãos, todas as coisas que sucedem na terra estão debaixo das ordens do céu. O céu é que ordena todas as coisas e que manda em todas as coisas. Mas no verso 9, hoje, a Bíblia diz assim, ó, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Somente esses dois textos aqui para a gente caminhar um pouco hoje, né? Se Deus permitir, a gente lê mais um pouquinho. É interessante, irmãos, que o livro do Gênesis é um relato glorioso e precioso do momento em que Deus está criando todas as coisas. Se você percebeu lá no início, né? No Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2, a Bíblia diz, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então Deus agora vai reordenar todas as coisas. Deus vai colocar vida em todas as coisas. Deus vai trazer à existência todas as coisas. E no momento em que você vai lendo o ato criativo de Deus, você percebe que Deus não tem pressa. Se Ele é um Deus todo-poderoso, né? Eu fico imaginando que aí Deus podia dizer assim, olha, eu quero céu, eu quero terra, eu quero mar, eu quero isso, eu quero aquilo. Em 2 horas falando, estava tudo pronto. Acabou. Acabou, está pronto, chega, é isso aí que eu quero. Tá bom. Não, irmão. Você já percebeu que Deus não tem pressa? Hein? Por que Deus não tem pressa? Porque Deus é eterno. Deus não está preso dentro de um calendário de 24 meses, como eu e você estamos presos. Deus não está preso dentro de um tempo, né, chamado horas, de 24 horas. Deus não está preso nisso aí, não. Deus é eterno. Um ser eterno, ele não tem pressa, ele tem toda a eternidade, não é? Todo o tempo do mundo para realizar todas as coisas. Quem tem pressa somos nós. Por que nós temos pressa? Porque no Salmo 90 diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Não é? E alguns, porque é mais forte que os outros, chegam a 80. E depois dos 80 é enfado e canseira. É assim que diz a Bíblia no Salmo 90. Nós temos pressa, porque os nossos dias passam ligeiro. Não é? O nosso tempo se vai. E de repente a gente não consegue fazer o que imaginávamos. Mas Deus não. No primeiro dia, Ele traz à existência a luz. No segundo dia, Ele cria o firmamento, que é os céus. E agora, Ele, calmo, sereno e tranquilo, diz assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E apareça a porção seca. É interessante isso aí, não é?
Quando você lê daqui para cima, você vai entender que este nosso mundo era um mundo de águas. Era um mundo de águas. Olha o que diz o versículo 2 aí. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era um mundo de águas. Então, neste mundo aqui, nesse lugar sem forma, vazio, Deus começa a ordenar todas as coisas. Ele traz a luz, a existência, separa a luz das trevas, e agora ele separa, não é, a terra dos céus. Ele faz separação, ele cria expansão, chama a expansão céus, não é? E ele tem água nos céus, ele tem água na terra, é o que diz o texto bíblico. E agora, Deus vai dizer o seguinte, no versículo 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E a Bíblia diz que assim foi. Quando Deus falou aqui, não é? Deus disse, olha, eu quero que ajunte-se as águas, apareça a porção. E quando Moisés, o autor deste livro, por revelação de Deus, está escrevendo, ele disse assim, e assim foi. Quando Deus fala, as coisas se sucedem, as coisas se realizam, as coisas se concretizam, irmão. Porque tudo na nossa vida depende de uma palavra de Deus. Depende de uma palavra de Deus. Como nós vimos aqui no domingo anterior, os céus é que ordena todas as coisas sobre a nossa vida. Todas as nossas bênçãos, elas vêm dos céus. Você lembra lá de João capítulo 3, versículo 27, não é? Está escrito lá, ora, o homem não pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do céu. Então, do céu é que vem a bênção para nós. E é interessante que quando Deus fala, a Bíblia diz, assim é. Deus diz e se realiza. E quando você vê Jesus no seu ministério terreno, em alguns momentos da vida de Jesus, irmão, algumas coisas sucedem como aqui. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, Jesus desce do monte, né, depois que ele fala ali sobre as bem-aventuranças, ele desce do monte. Mateus capítulo 8 diz isso. Quando ele desce, tem um leproso parado à distância, assim, ó. Aí diz para ele assim, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Se você quiser, você pode me limpar. Porque você tem poder, você pode. Aí está escrito lá em Mateus capítulo 8, que Jesus disse assim, quero ser limpo. E a Bíblia diz, na mesma hora, a lepra desapareceu. Quando Deus quer, as coisas acontecem. Porque, na verdade, irmãos, não é... Tem muita gente, eu vejo isso no nosso meio, no meio do povo de Deus, não é? O povo de Deus tem um negócio que eu não entendo. A gente não serve ao diabo, eu não sei onde ele mora, nunca participei de nada com ele, não tinha aliança, não tem aliança nenhuma com ele, tem nada a ver com o diabo. Mas tem pessoas que estão servindo a Deus, mas só fala que é o diabo. O que está acontecendo na sua vida? Foi o diabo. Por que esse menino caiu? Foi o diabo. Por que o pneu do carro furou? Foi o diabo. Não foi o prego, não foi, não, é o diabo. Eu digo, meu Deus, acho que esse povo deve ter parte com o diabo, porque não é possível. Na minha vida não tem diabo, não existe diabo, não existe nada, irmão. Quem manda na minha vida é o Senhor Jesus. Quem tem que mandar na sua vida é o Senhor Jesus. Sabe? Quem manda na nossa vida é o Senhor. Se veio alguma coisa contra nós, em vez de você culpar o diabo, diga, Senhor, tu estás no controle. Tu és o nosso Deus. Porque quando Deus quer, as coisas acontecem. Eu falei aqui, já mostrei para vocês. O livro de Jó está aqui, para provar a você, não é? Que o diabo faz. O diabo toca, o diabo tira, o diabo perturba.
Mas nada é feito sem a permissão de Deus. Tudo que o diabo fez na vida de Jó, Deus permitiu. Ele falou, não, mas ele é assim porque ele tem isso. Se eu for lá e tirar, Deus falou, vai, tira, pode tirar, vai, eu deixo você tirar. Aí ele voltou, ele ainda está te louvando, porque ele tem saúde. Se eu tocar nele, botar ele doentão mesmo, ruinzão, todo ruim, você vai ver. Vai lá, capeta, eu deixo, vai, pode ir. É Deus que ordena, irmão. É Deus que manda. E quando ele manda, mesmo que seja uma coisa que você não entenda, que você, sabe, não aceite, que você fica quieto, dá glória. Porque a Bíblia diz que todas as coisas na vida daqueles que são chamados por Deus e que estão debaixo do seu decreto contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas. Todas as coisas. Mas pastor, morreu, contribuiu para o bem. Viveu, contribuiu para o bem. Tudo contribui para o bem. Entenda isso em nome de Jesus. Mas pastor, eu perdi. Você não perdeu, você ganhou. É que você não entende. A tua visão é distorcida. Começa a perceber Deus na sua vida e o trabalhar de Deus. A criação nos mostra isso. Esse momento criativo de Deus vai nos mostrar isso, irmão. E é interessante que, como diz aqui, assim foi. Foi como Deus quis. Foi como Deus determinou. Foi como Deus decidiu. Porque quem decide, quem determina, quem diz o que é, ainda é o nosso Deus. E se Deus quis assim, amém, glória a Deus. Quando a gente olha as circunstâncias da vida, né, situações que nos acontecem, aparentemente você não entende. Não entende, ninguém entende, irmão. Não é? Ninguém entende. Um desastre, uma coisa que vem aí, sei lá, ninguém entende. Quem vai entender essas adversidades da vida? Mas mais tarde, lá na frente, você vai perceber que tudo aquilo aconteceu, não é, debaixo da ordem de Deus e para a glória do nome de Deus. Deus é sempre glorificado naquilo que Ele faz. Sempre Deus é glorificado. Naquilo que Ele faz, Ele é glorificado. E é interessante que a Bíblia diz, Deus dizendo aqui, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Uma palavra aqui, irmãos, me chama a atenção nesse texto. Deus está colocando ordem na criação. Deus está ordenando todas as coisas. E aí, nesse momento aqui, não é? A Bíblia diz, por exemplo, no versículo 6, diz assim, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Água salgada, água doce, né? Água mais fria, água mais quente, enfim, tem todo tipo de água. Você que não percebe, não é? Tem água mineral, tem água que não é mineral, tem água gasosa, tem água que não é. Tem água para todo tipo aí, para todos os gostos, não é? Quem visita São Lourenço que o diga. Tem muito tipo de água ali. Agora é interessante que no versículo 9, Deus diz assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Quando eu estava lendo isso aqui, irmão, Deus me fez lembrar algo. A criação, esse momento aqui da criação, ó, tem tudo a ver conosco. O plano criativo de Deus tem a ver com o plano da nossa salvação. Tudo que Deus está fazendo aqui na criação é o que Ele faz pela nossa salvação. Qual foi o primeiro ato da criação de Deus aqui? Você lembra? Você está atento ao que estamos pregando aqui? Deus disse, haja luz. Qual é o primeiro ato de uma pessoa que se salva? Qual é a primeira coisa que acontece na vida da pessoa? É luz.
ele vir para a luz, ele sair das trevas e vir para a luz. Porque Deus é luz. Deus traz a pessoa para a luz. Qual é o segundo ato aqui? Qual é a coisa que acontece aqui, ó? É que Deus fez separação entre luz e trevas. Depois que você é luz, você tem que se separar das trevas. Você não pode ser luz e treva ao mesmo tempo, você tem que se separar. Então Deus está dizendo, tem que haver separação, tem que haver separação. Não é? Depois disso aqui, o que a Bíblia mostra aqui? Deus faz a expansão e chama céu. Deus começa agora a separar o que está embaixo do que está em cima. E quem manda não é o que está embaixo, manda o que está em cima. Manda aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Manda aquele que falou e tudo se criou e tudo obedeceu. E agora, irmãos, depois que você veio para a luz, depois que você buscou se separar, não é? Depois que você está debaixo das ordens do céu, o versículo 9 me chama a atenção para uma coisa. Deus disse assim, ajuntem-se. Ajuntem-se. Muitas pessoas já têm me perguntado, pela misericórdia de Deus, e no ano de 1973, dezembro de 73, eu me formava num seminário evangélico. De 73 para cá, tem quantos anos, Rosana? Você que balançou a cabeça. Hein? De 73 para 2013, tem quantos, hein? 40 anos atrás, eu me formava no seminário evangélico. Não é? Tem muita gente aqui que não tem 40 anos. De lá para cá, eu venho ajudando em escola dominical e tudo, e me envolvi com o seminário, já tem aí uns 30 anos, que eu dou aula de diversas matérias, pela misericórdia de Deus, e vou caminhando. E aí as pessoas sempre me perguntam uma coisa, pastor, por que a igreja? Por que tem que existir a igreja? Qual é a razão da igreja? A igreja está aqui na criação, irmãos. A igreja está aqui, ó. Sabe? Deus nos trouxe para a luz, Deus separou-nos das trevas, Deus nos colocou debaixo das ordens dos céus, e Deus diz agora, ajuntem-se. Ajuntem-se. A igreja, o que é a igreja? A igreja é o ajuntamento. A igreja é do povo de Deus que está junto. Não é? Às vezes as pessoas falam assim, eu fui na igreja. Qual igreja? Aquela ali. Foi num templo, foi num santuário, foi numa casa. Não é? Você foi em 4 paredes. Porque a igreja é esse ajuntamento aqui. Isso aqui que é a igreja. Ó. Não é? Saímos daqui. Pode largar isso aqui aberto, o ar ligado. E ali uma igreja? Não, é um templo. Está aberto, é o templo. Está aceso, é o templo. Mas cadê a igreja? A igreja está cada um na sua casa. Chega aquele horário previsto, o que a igreja faz? Ela se ajunta, não é? Ela se reúne, ela se congrega. Porque esse é o propósito de Deus pela nossa salvação, irmãos. E quando a gente entende o que é isso, a gente entende esse ajuntar de Deus, a gente vai entender quando Davi, ele ora dizendo assim, lá no Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando a gente vê isso aqui e entende, você vai entender o Salmo Salmo, como é aquele? 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você vai entender o que Jesus disse lá em João 10. Eu sou o bom pastor. Não é? As ovelhas ouvem a minha voz, me seguem e tal. Jesus está falando o quê? Daquele ajuntamento. Quando você lê isso aqui, que você entende o que Deus está falando, você vai entender, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 até 47, o testemunho da igreja primitiva.
A Bíblia diz ali, verso 45 ou 46, e todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Nós não estamos juntos, irmãos, porque fomos obrigados. Nós não estamos juntos, sabe, porque estamos acorrentados, amarrados, né? Assim, aí o pastor Edmilson vai para o Meia, onde ele mora, aí eu tenho que dar corda para ele. Edmilson, vai para o Meia, então vai, dá linha na pipa dele para ele chegar e não. Aí o outro vai, a irmã ali vai para ali para Deodoro, né? Mãe de Júnior. Ah, pastor, tem que ir para Deodoro, solta a minha linha para ir para Deodoro, solta, vai para Deodoro. Márcio vai ali para... Vamos embora, Márcio. Não, irmão, ninguém está amarrado, né? Para naquela hora sair puxando, junta todo mundo, não. A gente se ajunta porque nós estamos debaixo da ordem de Deus. A igreja se ajunta como uma ordenação divina. É um propósito de Deus. É que estejamos juntos. Porque juntos nós vamos ser fortalecidos, nós vamos ser abençoados. Juntos a gente ora um pelo outro. Nós tivemos hoje o privilégio de orar pela Juliana, não é? Fazendo aniversário, veio para a casa de Deus. Puxa, eu vou lá, eu vou estar junto naquele lugar. E aqui ela recebeu a bênção da oração sobre a sua vida. É junto que a gente se fortalece, é junto que a gente, sabe, mostra as nossas necessidades. É junto que a gente vai conviver um com o outro, irmão. É junto que a gente vai se amar, a gente vai se aborrecer, a gente vai se perdoar, não é? A gente vai se compreender, a gente vai se entender. É junto. É junto. Não existe igreja separada. Não existe igreja aqui e ali. Ah, eu sou igreja, mas eu estou aqui. Ah, eu também sou igreja, eu estou lá. Eu também sou... Não. A igreja é aqueles que se ajuntam. E é interessante que nesse ajuntar de Deus aqui, ó, o que Deus está juntando no verso 9? Ajuntem-se as águas. Deus não está dizendo aqui, ó, ajunta a terra, ajunta a água, ajunta o céu, ajunta isso, não. Preste atenção na criação, como Deus trabalha. Ajuntem-se as águas, ajuntem-se as ovelhas, ajuntem-se os salvos, ajuntem-se os que amam o Senhor, ajuntem-se os que querem servir a Deus, ajuntem-se os que têm o seu nome no livro da vida, ajuntem-se os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, ajuntem-se aqueles que amam o Senhor e amam a sua palavra. Então, irmãos, a ordem de Deus é que se ajuntem todos aqueles que estão relacionados com a salvação que há em Cristo Jesus. O propósito de Deus é que nós nos ajuntemos, é que nós estejamos juntos, unidos. É interessante que lá em Eclesiastes, não é? Quando Salomão, falando das suas observações da vida, ele diz assim, ó, é melhor serem dois do que um. E aí ele mostra por que é melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta, quando um tropeça, o outro ajuda, e tal, e vai embora. Um ajudando o outro. E na casa de Deus não é diferente. O propósito de Deus em nos ajuntar, irmão, é para nos abençoar, para nos fortalecer, sabe? Para que você aprenda a viver e a conviver nesse ambiente aqui, ó, da presença de Deus e da presença do seu irmão e da sua irmã. Nunca se esqueça de uma coisa. Sabe o que é que nós estamos fazendo aqui? Sabe o que Deus faz conosco em cada culto? O que é que o Espírito Santo faz em cada culto onde a gente se ajunta e se reúne? Sabe não? É nos preparando para morar no céu. É. Sabia disso? É. Às vezes tem pessoas que entram, né, num ambiente assim de igreja, aí olha para a cara de alguém e fala assim, ai meu Deus, não gostei daquela cara ali. Ai Jesus, olha só, ah meu Deus, eu acho que eu vou para outra igreja. Aí na tua ideia tu vai para outra igreja, chega lá tu encontra outra cara que tu não gosta também. Aí tu sai daquela e fala, ah meu Deus do céu,
Caramba, já é a segunda igreja, acho que eu vou naquela lá. Aí tu vai naquela lá. Quando tu chega lá, tu olha, o porteiro já tem uma cara que tu não gosta. Fala, ai, Jesus. O problema não é a cara do porteiro, não é aquela igreja lá, não é aquela outra. O problema é você. Aonde você chegar vai ter uma cara diferente, vai ter alguém que vai te encarar diferente, vai ter alguém que, sei lá, vai te olhar assim, sei o quê. E qual é o problema? Por que que existem essas coisas? É Deus que vai te moldar, é Deus que vai te aparelhar, é Deus que vai te lixar, é Deus que vai te, sabe, trabalhar na tua vida, porque é com aquela cara feia, ou com a cara bonita, ou com a cara branca, ou com a cara escura, não importa. É com essa cara que nós vamos entrar no céu em nome de Jesus. E para isso nós temos que estar o quê? Juntos. Juntos. Jesus precisou de apóstolo para quê? Hein? Se ele é o Senhor, se ele é Deus, quem é que expulsava os demônios? Jesus. Quem é que curava os enfermos? Jesus. Quem é que pregava para as multidões? Jesus. Quem é que dava bronca nos fariseus? Jesus. Quem foi à cruz? Jesus. Agora olha os apóstolos. Jesus está no monte, chamaram, o homem trouxe o demônio para ser expulso. Eu trouxe aqui, teus discípulos não puderam expulsar. A Bíblia diz que Jesus está lá no Getsemane orando, quando chega, eles estão dormindo. Botaram Jesus na cruz, todo mundo fugiu. Não é? Cada um, eles não participaram de nada, eles, coitados, eles sabem, eles só viviam atrapalhados. Você olhando do ponto de vista humano, Jesus não precisava daqueles homens. Não é? Não precisava. Mas Jesus os ajuntou. Um era de um jeito, outro era do outro. Irmão, você quer ver um livro legal? Você procura um livro antigo, eu não lembro agora o autor, né, a editora, Os Amigos de Jesus. Lê esse livrinho aí, lê antigão. Os Amigos de Jesus. Você vai ver os amigos de Jesus. Os amigos que ele tinha. Vai ver, vai. O Judas, Jesus olhou para ele e falou, Judas, gostei de você. Você vai ser o tesoureiro. Ele arrumou uma bolsa grande, pendurava assim, ó. Aí a Bíblia diz que o povo ajudava Jesus. Lá em Lucas 8 tinha as mulheres que ajudavam. Um monte de gente ajudava. Jesus passava. Alguém jogava um dinheiro ali para ajudar Jesus a comprar uma bolacha pelo caminho, tomar um Guaraná, né? É, em Guaraná Jesus. Tem Guaraná Jesus, sabia, irmão? Quem trouxe Guaraná Jesus? Na feira do Nordestino, irmã Beta está falando, tem Guaraná Jesus. Já tem até Guaraná Jesus, veja bem. Então, olha só. Até o Judas, a Bíblia diz que ele tirava o que tinha na bolsa. Então, para que aquele Judas prestava? Só para tribular. Mas Jesus não desprezou Judas, Jesus não desprezou Pedro, Jesus não desprezou João, Jesus não desprezou André, Jesus não desprezou Filipe, Jesus não desprezou Bartolomeu, Jesus não desprezou Tomé, aquele que ficava perguntando um monte de coisa, eu não acredito. Todos eles estavam em volta de Jesus, porque a igreja é isso, irmão. Sabe, quando a Bíblia diz aqui, em Gênesis 1 e 9, ajuntem-se as águas. Já percebeu isso aqui? Ajuntem-se as águas. Todo tipo de água. Deus juntou tudo no canto. Ajunta tudo aí. Água salgada, água doce. Vamos embora. Ajunta tudo aí. Ajunta. As águas devem ter dito assim, caramba, esse Deus não é mole não. Juntou tudo aqui agora. Né? E uma água para lá, outra água para cá, uma água, você está mais gelada, está mais quente, eu vim para o norte, eu vim para o sul, aquela, e as águas tudo ali, tudo junta. Igreja é diferente? Não, irmão. Deus bota aqui dentro quem Ele quer, você não escolhe teu irmão, é Deus que escolhe. Jesus falou, não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. Ele nos escolhe, joga a gente aqui dentro. Para quê?
Aí você é um tipo de água, eu sou um tipo de água, esse aí é outro tipo de água, e fica aquele negócio, meu Deus do céu, por que esse irmão está aqui, por que aquela irmã está olhando para mim? É assim mesmo. Assim é a igreja. Deus nos ajuntou com um propósito, para você aprender a amar, para você aprender a perdoar, para você aprender a conviver, porque daqui a pouco nós vamos morar no céu. E nós temos que estar prontos para chegar lá. Nós vamos chegar no céu, irmão. Agora imagina se eu não convivo com você aqui embaixo. Não fico ali com você e aquela coisa, irmão, pelo amor de Deus, chega para lá, irmão, me larga, me perdoa em nome de Jesus, está perdoado em nome de Jesus, aquela coisa. Se eu não tenho essa relação com os irmãos, se eu não tenho esse convívio com os irmãos, como é que vai ser lá em cima? A gente chega no céu tudo esquisitão. E aquele irmão, ai Jesus, nunca fui com a cara dele. Ai, ele está aqui, Jesus. Ele está no céu. Ai, meu Deus. Irmão, você tem que aprender a conviver aqui embaixo. Deus te ajuntou com um propósito glorioso. Deus ajuntou as águas. Segurou tudo num canto. Ajuntem-se as águas. Fica aí. Porque agora vai aparecer a porção seca. Deus trabalha como Ele quer. Não é? Deus ajunta com propósito. Deus ajunta para poder tratar, irmãos. Sabe? Para poder tratar. A igreja é lugar de tratamento. Onde Deus trata o nosso caráter. Deus trata a nossa personalidade. Deus trata... enfim, aquilo que nós somos, não é? Igreja é lugar disso. E Deus ajunta com esse propósito aí, ó. Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. O que Deus determinou, foi. Ajuntou e apareceu a porção seca. E hoje nós estamos vivendo nesse mundo aí, não é? Em que as pessoas não entendem o mundo. Não entendem. Meu Deus, por que o mundo é assim? Porque Deus fez assim. Se Deus permitir, se Jesus não tiver voltado, se um dia a gente podendo caminhar no livro do Gênesis, chegar a Gênesis capítulo 9, depois que Noé sai da arca com seus 3 filhos, com o Sem, os semitas, com Cão, os cananitas, e com Jafé, o jafetita. E aí você vai entender, não é? esse ajuntar de Deus. Depois da arca ali de Noé, depois daquele dilúvio, os filhos de Noé se espalham na terra. E aí depois você vai vê-los como? Como é que você vai vê-los? Se ajuntando. Não é? Você vai vê-los se ajuntando. Porque é Deus quem criou isso, esse ajuntamento é de Deus. O homem não foi criado para viver isolado, não, irmão. A salvação, Jesus nos salva e nos junta no seu rebanho. É muito interessante, o Salmo 100 diz assim, ó, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele nos salvou e nos colocou no seu pasto. Para quê? Para que nós aprendamos a nos relacionar uns com os outros, aprender a amar, aprender a perdoar e aprender a viver. Agora é interessante que a Bíblia diz aqui, ó, versículo 10, e chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Deus criou agora a porção seca, ele chama de terra, e ao ajuntamento das águas ele chama mares. Porque existem muitos mares. Não é? Você mesmo quando está estudando aí a geografia, você percebe, né? Nós estamos no mar do Atlântico. Existe o mar Pacífico, existe o mar do Norte, existe o mar Ártico, não é? Existem vários tipos de mares. E em cada lugar desse existe uma espécie marinha. Cada lugar desse existe uma situação, uma realidade.
Não é? Ainda tem até o Mar Morto, que o irmão Maurício está lembrando aqui, ó. Não é? Mar Morto está lá, não é? Aproximadamente 900 metros, né, de altitude ali. Ele recebe as águas que vêm do Jordão, não é? Que nasce lá pro lado do Hermon, e ele termina ali naquele lugar. Até o Mar Morto tem. Então, quando Deus determina essas coisas aqui, ele tem propósitos. Deus disse assim, a Bíblia diz, e chamou Deus a porção seca, terra. E a porção, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Deus criou a terra, Deus criou os mares. E aí, quando você vai ler a palavra de Deus, você vai perceber as coisas de Deus, irmão. Deus criou quem para habitar na terra? Hein? O homem. Deus cria o homem de onde? Da própria terra. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele diz que o homem, ele é terreno. O homem, o ser humano, ele é por natureza terreno. Enquanto Jesus tem por natureza ser celestial. Não é? A nossa natureza é uma, a natureza de Deus é outra. Mas quando a Bíblia diz que Deus estabelece terra para a porção seca e mares para as águas, Deus está determinando agora limites. Deus está colocando limites. É interessante que você vai ver em toda a palavra de Deus os limites que Deus estabeleceu entre a terra e os mares. Por quê? Se a terra era água, e aí Deus faz essa separação, aí Deus separa as águas, aparece uma porção seca, Deus chama de terra e a outra de mares, e por que que uma não invade a outra? Por que que o mar não invade a terra ou a terra não invade o mar? Por quê? Que tudo está como Deus criou. Porque em todas as coisas de Deus ele impôs limites. Todas as coisas têm limites, irmão. Você habita seguro, você vive seguro. Por quê? Porque você sabe que tem um limite. Você vai numa praia, não é? E as pessoas estão ali. Ficam ali, às vezes a onda está forte, tem uma bandeira vermelha ali, para ninguém se aventurar, né? E tal, mas o camarada chega naquela beira, a água, a onda levanta, bate na beira da praia, né? Bah! E o homem está ali, tranquilão. Quem já viveu uma situação dessa? Hã? Aí você está lá, a irmã Beck está olhando para mim, o filho dela encara essas ondas, né? Érico é o encarador de onda, né? Ele enfrenta as ondas. Ele é aquela pranchinha dele, sabe? Mas a gente fica tranquilo ali na beira d'água. Por quê? Por que ninguém se apavora? Por que ninguém sai correndo? Meu Deus, vem a onda, vou morrer. Não. Porque você sabe que ela vem. Quando chega ali, ela para. Foi o limite que Deus estabeleceu. Todas as coisas de Deus, irmãos, ela tem limites. E o que é que isso ensina para nós? Isso nos ensina que a nossa vida também deve ter limites. Nós temos que ter limites na nossa vida em todas as coisas. Sabe, a gente não pode viver desordenadamente. O mar não invade a terra não invade o mar. Em qualquer lugar do mundo, tudo está delimitado. Não é? E a terra é um globo aí, ó, que gira no espaço aí, ó. Quem é que está segurando a terra? Tem uma mão? Quando essas naves saem aí, né, esses satélites da vida aí, né, que eles fotografam a terra, você já viu uma mão que tem assim segurando? Quem já viu? Sai na fotografia uma mão. Quem já viu essa mão? Ninguém vê. Mas o testemunho lá de Hebreus é que todas essas coisas são sustentadas pela palavra do poder de Deus. Deus sustenta todas as coisas. E Deus estabeleceu limites, não é? Se a terra está assim, ó, e se nós estamos aqui, por que esse mar de cima não cai por cima de nós? E por que essa água que está embaixo não se esvazia e vai embora? E por que o mar não
Preste atenção, irmão, no seu mundo e perceba que há um Deus que controla todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que nós estamos aqui debaixo da mão desse Deus poderoso. Deus determinou lugar para a terra e lugar para o mar, limites. Deus impôs limites. E a nossa vida cristã, a nossa vida de ser humano, também tem que ser uma vida de limites. Toda vez que eu e você saímos dos nossos limites, a gente quebra a cara. Não é? Qual é a razão de tantas doenças aí hoje? Qual é a razão? É que eu saio do limite. Não é verdade? É. Aí a pessoa fala assim, não, eu gosto de comer uma gordurinha. Mas não é uma gordurinha. Né? Ele come gordura. Aí depois o sangue está cheio de gordura. Aí depois aquilo dá um problema. Aquilo atribula, perturba. Aí chega no médico todo ruim. Aí o médico fala, meu amigo, você para de comer essas coisas. Então você vai morrer. Não é assim? É. Aí o outro, sei lá, já come muito não sei o quê, já perturba não sei o quê. Tudo que foge ao limite, irmãos, atrapalha. Tudo. Sabe? Nós temos um limite para dormir. Qual é o limite para dormir? Qual é o sono ideal? 8 horas, tá bom demais. Não é? Dormiu 8 horas, tá bom, dá levanta, dá glória, vai pronto. Mas o preguiçoso, ele fala assim, que horas são? 8 horas, ele fala, 8 mais 8, 16. Sabe? Os nossos limites, irmão, precisam ser respeitados. Deus colocou o homem na terra com um propósito. Deus nos colocou aqui com um ideal. Deus estabeleceu limites sobre todas as coisas e nos ensina sobre isso. Nos ensina. Por exemplo, quando Deus está trazendo a lei para o seu povo, Deus disse lá em Deuteronômio, para aquela geração nova que nasceu no deserto, não removas os limites antigos que foram colocados pelos seus pais. Não remova. O que nós estamos assistindo hoje? Nós estamos assistindo hoje um mundo sem limite. Eu encontrei na casa de um pastor em Chicago, pastor Alfaro, um livro. E ele me deu de presente, eu gostei muito. É um livrinho pequeno. Ele deve ter, sei lá, ele é grossinho assim. Deve ter umas 600 páginas por aí. Ele não é muito grande não, um livrinho bom de ler, umas 600 páginas. Sabe o que esse livro trata? Do início ao fim, limites. Só sobre limites. Limite na criação dos filhos, limite na educação, limite isso, limite aquilo, hein? Limites do casamento. Olha, irmão, é tanta coisa que a gente tem que limitar na nossa vida, você não tem ideia, Por quê? Porque Deus separou todas as coisas, Deus fez separação, Deus impôs limites. Quando eu e você ultrapassamos os limites, a gente peca, a gente erra, a gente sofre o dano. Sabe? Qual é o limite da vida cristã? Limite da vida cristã, irmão, é você chegar até aqui, ó. É o limite da vida cristã. Dali para frente, você já vai transgredir. Sabe? Você já vai errar. Então a nossa vida precisa ser observada, vivida melhor, de acordo com a palavra de Deus. Onde é que estão os nossos limites espirituais? Estão na Bíblia. Os princípios que limitam a nossa vida, na Bíblia. Sabe? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante lá em Coríntios. Paulo, falando da nossa liberdade como seres humanos, seres vivos, Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas, como ser humano, como gente vivendo nesse mundo, todas as coisas me são lícitas. Mas ele ressalva logo em seguida, mas nem tudo me convém. Mais na frente ele diz assim,
todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque quando você ultrapassa os limites, você já passa a ser dominado por alguma situação. E aí, Pedro diz lá na sua carta, se você é vencido por alguma coisa, se o tal é vencido, torna-se agora escravo daquele que venceu. Então, se eu ultrapasso os limites da vida cristã, eu posso servir agora ao pecado, eu posso voltar a servir ao mundo. É por isso que Deus estabeleceu aqui a porção seca, chamou terra, e as águas ele chamou mares. Deus impôs limites para que nós saibamos viver. Quem é da terra vive na terra, quem é do mar vive no mar. A terra não invade o mar não invade a terra. E todas as situações que você está vendo hoje aí, que está acontecendo no nosso mundo, a culpa não é de Deus, a culpa é de quem? Do próprio homem. Do próprio homem. Eu estava olhando outro dia, agora esses dias aí, passando ali pela Taquara, só por aqui. Está tudo cheio de obra, não está? Estão quebrando tudo, cimentando tudo, é tanto concreto. Eu estava andando com o carro ali olhando, eu fui daqui para lá olhando. Não tem um buraquinho para plantar uma árvore. Preste atenção nisso. Eles estão acabando com tudo que é árvore, não tem um lugar para se plantar uma árvore. É só concreto. O que vai virar essa cidade toda concretada? Esse concreto vai receber o sol, vai esquentar, vai virar uma resistência cheia de calor, vai ferver os miolos da população. A temperatura de 40 vai pular para 50. Você vai endoidar. É isso que o mundo vai acontecer. Aí o povo culpa a Deus, está lembrando aqui, irmã Beth. Não tem um espaço para plantar uma árvore. A árvore, ó. Ninguém observa isso. Sabe? Ninguém observa. Então o próprio homem ele está se destruindo. E aí a gente reclama que aqui está calor, ali está frio, não tem água, não tem isso, seca. Tudo isso, irmãos, é situações que o homem, fugindo, descontrolado, não é? Ele quebra todos os limites e traz sobre si mesmo essa situação. Quando a gente não observa os limites da palavra de Deus, a gente erra, a gente peca, a gente sofre, não é? Então Deus estabeleceu isso aí, ó, porção seca é terra, água, mares. Terra não invade a água não invade a terra, porque existe um limite que Deus estabeleceu para todas as coisas. E a Bíblia termina o versículo 10 dizendo, e viu Deus que era bom. Deus viu que isso é bom, isso é perfeito, isso é o razoável, isso aí está bom demais. Quando eu e você observamos os limites de Deus, irmão, a nossa vida vai ser boa, agradável, tranquila, abençoada. Agora, quando a gente extrapola, não é? O que está no mar quer ir para a terra, o que está na terra quer ir para o mar. Ou o mar quer invadir a terra quer invadir o mar. A gente sai dos limites, a gente peca, a gente sofre. A gente precisa viver no limite da vontade de Deus, no limite da palavra de Deus. O que é sim, o que é não, não é? Devemos viver de acordo com o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. E vivendo assim, Deus vai nos ajudar. E aquilo que Deus preparou para mim e para você vai se tornar uma realidade na nossa vida. Nunca saia dos limites que Deus estabeleceu para a sua vida. Nunca saia. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aceite os limites da palavra de Deus como norma de fé e prática, de conduta. Sabe, irmão? Não empreste a sua boca ao inimigo para blasfemar, para contender, para reclamar, não. Porque o que Deus fez, a Bíblia diz, viu Deus que era bom. Deus viu que era perfeito.
Se Deus nos permitir, se o Senhor permitir, no próximo domingo nós vamos falar do versículo 11. Do versículo 11. Porque nós ainda estamos dentro do terceiro dia da criação. Mas esse versículo 11 aqui, ó, e disse Deus, produz a terra erva verde. Isso aqui é tremendo. Porque depois que Deus ajunta o seu povo, Deus pede agora outra coisa, produzam. A igreja não pode ficar sem produzir. Nós não podemos viver sem produzir. Nós temos que produzir alguma coisa. Domingo que vem tem mais, se Jesus não voltar. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Muito bem. Deus estabeleceu limites na sua palavra. E muitas vezes eu e você estamos quebrando alguns limites. Estamos trazendo consequência para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa saúde, para a nossa vida espiritual. Eu só gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse instante. E fizesse agora um exame de si mesmo. Quais são os limites que você não tem observado? Deus te ajuntou na sua igreja. Deus te colocou aqui, neste lugar. Deus te colocou no seu rebanho, no seu aprisco. E você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Você ainda está lutando contra Deus. Coloque tudo isso diante do Senhor nessa hora.